nome é Davi, mais conhecido como Nubrizinho no jogo. Como você conheceu o LoL e há quanto tempo você joga? Faz 3 anos, eu tava na casa do meu primo, eu vi ele jogando, confesso que ele tava bem ruim, tava firando na partida, eu falei, parece um jogo interessante, né? Aí eu me interessei depois de procurar e conhecer mais. O LoL aumentou o seu círculo social? Com toda certeza, porque na minha antiga escola tinha muitas pessoas que jogavam e eu não fazia ideia, não era amigo. E quando eu comecei a jogar, eu comecei a me turmar com eles e foi criando um círculo social, que é o que eu tenho até hoje. Você já notou alguma experiência negativa com o LoL? Você já sofreu bullying por jogar LoL? Já sofri bullying por jogar LoL. Tipo, todo mundo tem certo preconceito, mas ninguém não entende ainda o que é um MOBA. O MOBA não é um joguinho de bonequinho lá, não. Tem uma estratégia, tem tudo um por trás. Até reflexo você melhora a atenção. Eu tinha muito falta de atenção. Eu melhorei muitas coisas. Mas eu sofri preconceito. Até hoje eu sofro, né? Porque eu jogo no LoL, mas... O começo do século XIX foi um tempo de pesadelos e sobressaltos para reis e rainhas, onde 2 deles enlouqueceram. Na Inglaterra, o rei George III era visto de camisolas nos corredores do palácio, com a cabeça envolvida numa fronha e um travesseiro nos braços enrolado como um bebê recém-nascido, que afirmava ser o príncipe chamado Octavius. Eu sou louco! Já em Portugal, a rainha Maria I era perseguida por demônios. Diziam que seus gritos de terror ecoavam nas madrugadas frias e enevoadas do Palácio de Queluz. Nos seus momentos de loucura, dizia ver a imagem do pai, Dom José I, morto em 1777, como uma massa calcinada de cinzas sobre um pedestal de ferro derretido, negro e horrível, que uma legião fantasmagórica tentava derrubar, segundo a descrição de um de seus ministros. Há 2 explicações para comportamentos tão bizarros. A primeira e mais óbvia é de que os 2 soberanos sofriam de transtornos mentais, cuja natureza até hoje médicos e cientistas tentam decifrar. Pesquisas recentes sugerem que ambos fossem vítimas de uma doença hereditária, de sintomas semelhantes aos da esquizofrenia e da psicose maníaco-depressiva, atualmente conhecida como transtorno bipolar do humor. A segunda explicação para a loucura dos reis é simbólica. Além de dementes e aliados políticos, Jorge III e Maria I tinham outra peculiaridade em comum. Ambos pertenciam a uma espécie que pareceu condenada à extinção, na Europa de 1807, a dos reis com trono. Nunca, em toda a história da humanidade, as monarquias europeias tinham vivido tempos tão turbulentos e atormentados. Foi um período em que reis e rainhas eram perseguidos, destituídos, aprisionados, exilados, deportados ou até mesmo executados em praça pública. Porra! Tudo isso? Formado pela Universidade de Oxford e pioneiro em uma ciência até então desconhecida, a psiquiatria, Willis também foi chamado a Portugal, em 1792, para cuidar de Maria I, mediante o pagamento no valor de 20.000 libras esterlinas, o equivalente a 4 milhões de reais, tudo em vão. George III passou os últimos anos de sua vida prisioneiro numa ala isolada do palácio, em Londres, em meio a momentos de demência cada vez mais profundos. Maria I foi igualmente considerada incapaz de tomar decisões a partir de 1799, quando o governo de Portugal passou a seu segundo filho, o príncipe regente e futuro rei Dom João VI. Em resumo, era uma época em que os monarcas literalmente perdiam a cabeça. Em 1807, Napoleão Bonaparte, esse aí mesmo que você está pensando, estava no auge do seu poder. Por favor, diga logo qual é o poder de luta. Napoleão Bonaparte. É de mais de 8.000! Pois já tinha se passado 3 anos que ele tinha se autodeclarado imperador francês. Eu não sou o herdeiro de Luís XIV, escreveu ele para o ministro de Relações Exteriores, e logo depois afirmou, sou herdeiro de Carlos Magno. A comparação é de certa forma reveladora, pois Luís XIV foi um dos mais poderosos reis da França, e Carlos Magno foi o fundador do Sacro Império Romano, cujo domínio pegava grande parte do continente europeu. Ou seja,
Para Napoleão, não bastava ser apenas um rei. Ele queria dominar toda a Europa. Ao longo de uma década, ele travou inúmeras batalhas contra os mais poderosos exércitos da Europa, sem ter perdido nenhuma. Uma dinastia de reis, até então considerada imbatíveis, foram batidas diversas vezes nos campos de batalha. E os seus reis, rainhas, príncipes, duques eram substituídos por membros da família Bonaparte. O triunfo de Napoleão representava o fim de uma etapa na história europeia, conhecida como o Velho Regime, onde reis dominavam seus países com mão de ferro e poder absoluto. Luís XIV deixou a França muito endividada, sem conseguir cobrir nem os gastos do seu exército e muito menos o gasto da família real, tendo então que aumentar os impostos e os resultados disso, juntamente com a falta de liberdade individual, levou à Revolução Francesa de 1789, com o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Porém, essa revolução derramou muito sangue. Em 1793, o rei Luís XIV e sua esposa foram decapitados. E logo em 1796, o grande Napoleão assumiu o comando. Bom, a partir daí, uma inacreditável sequência de eventos alteraria radicalmente o mapa da Europa. Napoleão, ele criou a mais poderosa máquina de guerra que o mundo já viu até então e conseguiu vitórias devastadoras contra os inimigos. Esses inimigos que muitas vezes eram mais numerosos e mais poderosos que ele. Os velhos e sólidos regimes monárquicos, que durante séculos mantiveram um poder relativamente estável, caíram um após o outro. Os direitos adquiridos da nobreza e longamente respeitados agora deixavam de existir. As guerras napoleônicas, que duraram 2 décadas e meia, deixaram milhares de mortos espalhados pelos campos de batalha e mudaram o rumo da história do mundo. Napoleão era então o homem certo na hora certa. Nascera em 1769, filho de uma família da pequena nobreza de Córcega. Aos 16 anos, ainda na adolescência, já era tenente do exército francês. E na escola militar ganhou reputação como republicano e estabeleceu ligações com as futuras lideranças revolucionárias. Foram essas conexões que puseram à frente da artilharia na Batalha de Toulon, cidade rebelde defendida pelos ingleses, em 1793. Sua participação foi tão decisiva que nas 8 semanas seguintes foi promovido de capitão a general. Outra novidade foi a rápida mobilização em massa dos recursos nacionais, humanos e materiais para a guerra na França revolucionária. Antes de Napoleão, demorava-se um longo período de tempo para recrutar, treinar e mobilizar tropas para uma batalha. Segundo o especialista militar Gunther Rothenberg, as batalhas terminavam mais por conta da exaustão financeira e humana do que pela vitória. 2 fatores contribuíram para mudar isso. A primeira foi que, com o avanço das técnicas agrícolas, aumentou a oferta de alimentos no fim do século XVIII e produziu uma drástica mudança europeia, como, por exemplo, o crescimento populacional que favoreceu o aumento de soldados para as batalhas. O segundo fator foi a Revolução Industrial, que aumentou a oferta de ferro para os canhões e fuzis. Napoleão gabava-se de poder repor 30 mil soldados perdidos por mês. O imperador era um general frio e metódico, que só se importava com o resultado do conjunto de forças. O governo do reformador incansável foi marcado por várias mudanças paisagísticas na França. Em 1814, mesmo preso na ilha de Elba, após o fracasso na invasão da Rússia, ele continuou fazendo planos de reformas para melhorar o lugar. Em 1815, no auge de seu poder, Napoleão foi derrotado por Lord Wellington. Foi esse o homem que Dom João, regente de Portugal, teve de enfrentar em 1807.